Gostaria de saudá-los todos no nome, sobre todos os nomes, o nome do Senhor Jesus, o Cristo. Agora eu quero falar sobre Jesus Cristo, que Jesus tem o futuro nas mãos. Vou ler para você Marcos capítulo 13, Marcos 13, Jesus fala da destruição do templo, ele fala do começo das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem e a exortação à vigilância. Vou ler essa parte sobre a vigilância. Marcos 13, a partir do verso 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, de madrugada e se pela manhã. Para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Então Jesus tem o futuro nas mãos. Jesus controla a história das nações. Jesus controla a história da sua família. Jesus controla a história da nossa vida. Tudo está nas mãos do Todo-Poderoso. Por isso, quando Jesus estava numa visão panorâmica do templo de Jerusalém, o terceiro templo de Israel, fazia 50 anos que estava em construção e ainda não estava totalmente pronto. Diante daquela visão espetacular, os discípulos comentavam: que pedras enormes, não é? Talvez de 5 a 11 metros, mais ou menos, larguras de 5, altura de metros, 3,5, 4. Que pedras enormes, maravilhosas, que magnífico templo, edifícios. Mas eles surpreenderam com Jesus, afirmando que não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derribada. Jesus sabe o futuro, Ele tem domínio sobre tudo, sobre todos. Ele é o Deus também, com o Pai e o Espírito Santo. Ele é Deus Filho, Criador. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, em primeiro lugar, vigiemos, porque Jesus esquadrinha o futuro. Ele não só esquadrinhou como um engenheiro, como um arquiteto, como um construtor, como alguém que conhece o amanhã. De fato, ele esquadrinhou como o soberano que domina o sobrenatural. É assim que ele esquadrinha, não só como um engenheiro. Olha, Jesus estava falando primeiro do futuro imediato, o que ocorreria naquela geração, até o ano 70. Naquela geração, segundo previsão do Senhor Jesus, Senhor do tempo, Senhor da história, Senhor da nossa vida, como já disse, Ele preveu que Jerusalém cairia naquela geração e o templo seria destruído, e o foi no ano 70, quando Tito, o general Tito, comandando o grande exército, invadiu Jerusalém. Ele que foi aclamado imperador romano, e destruíram muitos que seguiram a orientação do Senhor Jesus Cristo para que pudessem fugir para os montes antes do inverno. Os que obedeceram salvaram as suas vidas, mas os que não ouviram o Senhor Jesus Cristo morreram milhares de crianças, senhoras e homens, jovens. O certo é que precisamos ouvir a voz do Senhor Jesus, que esquadrinha o futuro. Se estamos com Jesus, nós estamos seguros. Ocorra o que ocorrer, porque coisas tristes e ruins devem acontecer, vão acontecendo e acontecerão. Vigiemos. Segundo, vigiemos porque Jesus falou de sinais que viriam antes, sinais imediatos para eles e para nós hoje. Falsos messias já começaram a aparecer no primeiro século. Naqueles dias, guerras e rumores de guerras, chamadas guerras frias, terremotos, fomes, pestes, é claro. Nós temos presenciado muito disso hoje também.
Quantas guerras frias, quantos falsos cristos, falsos profetas, quantos hoje, por exemplo, morrendo na praga do Covid-19, esse novo coronavírus, quantos pobres sem renda, com fome e isolados, com quase tudo fechado e não tem o ganha-pão, passando necessidade, mães com filhos, pais com filhos, nas comunidades carentes da nação. Jesus disse que isso ocorreria, fome, praga, peste, o início das dores, verso 8, Marcos 13, 8, ele disse que seria o início das dores, coisas piores, tristes virão. Irmãos, há 100 anos, quando a gripe, mais ou menos quando a gripe espanhola matou centenas de milhares, quando assustou o mundo, depois também o período da Primeira Guerra Mundial, depois vem a Segunda Guerra Mundial, em torno de 1940, não é, 45, por aí, com milhões de mortos. Os cristãos diziam naquela época, é o fim. Hoje estão dizendo também, nesse descontrole do novo coronavírus e novas cepas que aparecem, então estão dizendo, é o fim. O anticristo já está no mundo, o último sinal. Tem gente dizendo que faltam 2 sinais, outros dizendo que falta 1 sinal, ou tem gente dizendo que o anticristo, o homem da iniquidade, da perversidade, que quererá tomar o lugar de Deus e receber a adoração que merece o único Deus verdadeiro. E dizem que o anticristo, o último, já está na Espanha e vai se manifestar ao mundo. Será? Vigiemos em todo o tempo, mas de fato, quando virá, só Deus sabe e o povo dele saberá. A verdadeira igreja de Cristo Jesus saberá. Vigiemos, primeiro, porque Jesus esquadrinha o futuro. Segundo, porque Jesus falou de sinais que viriam antes. Terceiro, porque o fim chegará certamente. É certeza absoluta. Antes, porém, tem vindo mais perseguições. Nós temos ouvido falar de perseguições no Irã, na Arábia Saudita, Afeganistão, Coreia do Norte, na Síria, Somália, e assim são muitos lugares que de fato perseguem o Senhor Jesus. Mesmo no Brasil, nós sabemos que há uma divisão tremenda de extremos e há aqueles que perseguem Cristo, a Igreja de Cristo, e fizeram filmes, desfiles de carnaval, zombando do Filho de Deus. Eles estão mexendo com o Criador, com o Senhor absoluto do universo. E aí, no carnaval do ano passado, esse ano não teve carnaval, Deus nem permitiu que houvesse. E aí nós estamos com o agravamento dessa pandemia. Só Deus para nos socorrer, porque o certo é que o fim chegará. E então, mais perseguições aos cristãos, o martírio continua em várias regiões da terra. Será que nós fraquejaremos? Divisões familiares, nunca houve tanta luta contra a família e a sua preservação. Atentemos, mas a palavra de Deus nos diz que o Evangelho, as boas novas de Cristo serão anunciadas em escala mundial e nunca foi visto como nesses tempos, pela mídia de um modo geral, televisão, rádio e internet, não é? Os satélites estão divulgando a palavra de Deus, literaturas, e a palavra de Deus está sendo espalhada em línguas em que a maioria está podendo ouvir e poderão entender que precisam arrepender-se e voltar para Deus em Cristo Jesus. Mas aquela geração no passado, a Bíblia diz que viria muitos acontecimentos e a geração não passaria até que todas essas coisas acontecessem. Quer dizer, viram os sinais imediatos. O mundo experimentou fenômenos grandes, mas ainda os que experimentaram até o ano 70 depois de Cristo podem se repetir e virão em densidade maior. Uns cristãos fortaleceram, mas outros enfraqueceram. E nós nessa pandemia estamos crescendo ou enfraquecendo? Nos tempos do fim, esses sinais repetirão com mais força. O mundo se perturbará, o mundo ficará perplexo. E os cristãos, como estarão? Mais fracos ou mais fortalecidos diante da palavra do Senhor que vai se cumprindo? Mas em quarto lugar, o Senhor Jesus Cristo fala que virão convulsões, convulsão no sol, da lua e das estrelas. Estrelas cairão, moverão no firmamento. A lua também será agitada e mudada, o sol, até o sol experimentará mudança. Convulsões, então, na natureza, mas também convulsões apocalípticas na família, no núcleo familiar.
O amor vai esfriando entre irmãos, entre pais, filhos e etc. Convulsões sociais e políticas também são sinais que o fim chegará. Quanto à corrupção, o sistema do Brasil vem há décadas acumulando corrupções e desviando bilhões de reais que seriam para o bem de todos, especialmente dos pobres, e para o crescimento da nação, para ter mais empregos, mais oportunidades para os jovens. Quanta desigualdade social entre ricos e a maioria mesmo pobre. Lutas ideológicas aos extremos, assessoradas pela mídia, os meios de comunicação. Convulsões políticas e geográficas. Nós assustamos no ano passado, 2020, com o número de incêndios aos milhares e milhares, dezenas de milhares no Brasil. Também acompanhamos lá na Austrália, acompanhamos incêndios assustadores nos Estados Unidos, convulsões geográficas, convulsões políticas e ambiente preparado para surgirem mais falsos cristos, falsos profetas e profetisas para enganar o povo, misturando verdade com mentira. Mas toda geração viva na época que Jesus voltar, toda geração viva na época verá, verso 26, o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E logo, conjuntamente, os crentes ressuscitados estarão juntos e arrebatados com o Senhor. Milhões e milhões de salvos. Jesus virá em grande poder, dunamis, capacidade divina de ressuscitar milhões de pessoas de uma vez. Ele vem em grande poder, poder criador, poder que do nada faz, e ressuscitará milhões e milhões e milhões de mortos. E também virá em grande glória, brilho celestial, brilho que assustará aqueles que o contemplarem. E todos os joelhos assim dobrarão para confessar que Ele é o Senhor do universo, o Senhor absoluto da criação, Senhor da nossa vida. Então vigiemos, Jesus disse 7 vezes, vigiemos, vigiemos. Por quê? Porque Jesus esquadrinha o futuro, Ele tem o domínio do amanhã sobrenaturalmente. Segundo, porque Jesus falou de sinais que viriam naquela geração, sinais imediatos. Jesus falou que o fim chegará mesmo, é certo que virá. E Ele fala de sinais que ocorrerão no fim, que na volta dele o Filho do Homem virá nas nuvens. E também Jesus Cristo falou a respeito das convulsões no sol, na lua, nas estrelas, nas famílias, na sociedade, mesmo na política, e convulsões geográficas. Ora, a ênfase não está em nenhum programa, não é programa de sinais, não é com alvos e estratégias de alcance, não. Nenhum programa de sinais e eventos, não. Mas a ênfase está na repetida convocação de Jesus. O Dr. John Stott nos faz lembrar que 7 vezes, para estarmos alertas, Jesus foi repetindo para estarmos prontos para a sua vinda, pois ninguém sabe quando ela virá, quando ela acontecerá. Então vigie, verso 37, Marcos 13, 37. Então eu acrescento, será que pensaram nisso? Nós, centenas de milhares estão morrendo no Brasil e no mundo. Quantos estavam prontos para irem à eternidade? Nós sabemos que os salvos estão prontos. Tem morrido cristãos, tem morrido evangélicos, tem morrido pessoas de todas as classes sociais. Ontem faleceu o cantor irmão Lázaro, que teve uma libertação das drogas, teve uma libertação da perdição e se tornou um cantor gospel. Também entrou na política, obras sociais para libertar pessoas envolvidas com drogas. E ele pregava, e cantava, e testemunhava do poder transformador de Cristo na vida dele. Jovem ainda, pegou Covid, pouco tempo depois faleceu, foi levado à glória. Nós não entendemos isso. Ora, muito ele teria para dar para o testemunho do Evangelho. Tem morrido pastores, tem morrido diáconos e outros líderes, mas tem morrido senadores da República, deputados e outros profissionais da política e de outras áreas da sociedade. Tem morrido médicos, tem morrido enfermeiros da linha de frente, tem morrido pessoas ricas e pobres, simples e pessoas importantes. Mas quantas estavam preparadas para encontrar com o Senhor Jesus Cristo? O fim do mundo chegou para elas. O fim do mundo pode chegar para você e para mim qualquer hora. Quase todos nós seremos infectados por esse novo coronavírus, pelas suas variações. Eu sei que muitos ficaremos curados, mas muitos não ficaremos curados. E o número de mortos ainda vai crescendo. Ora,
já passou de 2.000 ou 2.200 mortos por dia. O certo é que tem assustado o Brasil. Em períodos de crise e tribulações, nós buscamos sinais do fim, ou nós buscamos nos santificar e fortalecer na adoração e comunhão com Deus? No tempo de tribulações, nós buscamos o quê? Buscamos convertidos, falar de Cristo aos que estão próximos de nós, usando meios como este para pregar a outros. Nós nos tornamos mais humildes e quebrantados, confessamos os nossos pecados, nos arrependemos de verdade, metanoia, voltamos para Deus arrependidos e confessando os nossos pecados. Como nós nos apresentamos diante de Deus Salvador nesta hora? Alertas. Jesus usa 7 vezes para a gente estar vigiando. Oremos e fidelizemos o nosso compromisso cristão. Vivamos para a glória do Senhor. Sabemos que ao longo da história, desde a morte de Cristo, muitos tentaram adivinhar o dia da sua volta. Essa questão é tão séria que o Senhor Jesus disse que o adivinhador não entrará no reino dos céus. O envolvido com o ocultismo, o envolvido com todos os tipos que querem adivinhar o amanhã e não tem de fato a palavra limpa de Deus sobre o que Ele revelou e não revelou, o adivinhão não entra no reino dos céus. E as pessoas vêm tentando adivinhar o dia da volta de Cristo há séculos. No final dos séculos, na virada dos séculos, na virada dos milênios, Jesus fala claramente que o homem não saberá a data desse acontecimento, até a hora em que de fato acontecer. Ao crente, o conselho de Cristo é para que esteja sempre vigilante e preparado para esse grande dia. Todos que marcaram data erraram. Ninguém acertou e não acertará. Por quê? Porque nenhum homem pode prever a volta de Cristo, nenhum. Então nós temos visto que Jesus, ele esquadrinhou o futuro, ele mostra que tem controle. Jesus falou dos sinais que viriam antes, princípio das dores, sinalizariam a aproximação. Jesus afirma que o fim chegará certamente, é certeza absoluta. Jesus disse que virão convulsões, desde as estelares até aqui geograficamente, na nossa terra, manifestações na natureza. E Cristo virá como Rei, Ele virá como juiz de todos, e o seu poder e glória ressuscitarão primeiro os salvos, para estarem com Ele para sempre. Enchamos-nos de esperança, enchamos-nos de amor, o amor de Deus e de fé na sua palavra, vigiemos e santifiquemos-nos ao Senhor. Amém? E agora que o amor de Deus Pai, a graça transformadora do Senhor Jesus Cristo, o consolo, o poder do Espírito Santo repouse sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, para que ela se ache fervorosa, que ela se ache crescente na fé, na esperança e no amor, que ela não possa fraquejar, mas que a igreja, sob a bênção do Trino Deus, possa fortalecer para guardar dos céus o Senhor Jesus Cristo e para ir terminando a sua tarefa inacabada da evangelização mundial. E as portas do inferno, todas as portas contrárias, não prevalecerão contra o avanço da igreja. As portas do inferno serão demolidas e nós arrebanharemos sob a bênção do Trino Deus almas preciosas que ainda serão salvas no nome de Jesus. Amém e amém. Fique na paz de Cristo.